Vírus, que muita gente confunde com bactéria, é um micro-organismo patogênico composto de proteína unida a ácido nucleico, DNA ou RNA. São inertes fora das células vivas, mas no seu interior podem se multiplicar. Sua proliferação no organismo hospedeiro provoca as doenças conhecidas como viroses. Poucas drogas agem especificamente sobre o vírus, embora em algumas viroses a imunidade possa ser induzida por meio de vacinação, como no caso da varíola. Oi, turma. Realmente, hoje nós vamos falar sobre esses organismos que muitas vezes são confundidos, como já falamos, com as bactérias. E não tem nenhuma semelhança com a bactéria. Por que não tem nenhuma semelhança com a bactéria? Bom, os vírus são organismos acelulares. Não tem aquela característica dos seres vivos celulares, isso é, possuir uma membrana lipoproteica, um citoplasma constituído por água, proteínas e sais minerais. Não tem um núcleo. Ele vem a ser um simples organismo feito por uma carapaça proteica. Somente proteína faz essa carapaça. E dentro existe o material genético, que pode ser tanto RNA quanto DNA. Os demais organismos que nós vimos até agora são sempre organismos cujo seu material genético, o seu material nuclear era o DNA. Agora, esse pode ser tanto de DNA como RNA. Os DNA vírus são os vírus mais comuns, os mais conhecidos. E os RNA vírus, os vírus cujo material genético é o RNA, eles são conhecidos também como retrovírus. Esses organismos, eles estão mais ou menos, vamos dizer assim, em grande evidência em termos de vestibular. Por quê? Por serem acelulares, eles não seguem aquela teoria celular de Schleider e Schwann, que todos os seres vivos são feitos por células. Eles são uma exceção. E também por causa dos RNA vírus ou retrovírus, que estão causando essas viroses, que está bastante em evidência, que vem a ser a síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida por AIDS. O que nós devemos lembrar diretamente do que vem a ser o vírus. O vírus, quando fora da célula, ele pode até se cristalizar, tendo então algumas características de seres brutos. Eles têm uma constituição bem rudimentar, muito simples, não conseguem nem produzir as suas próprias proteínas, não conseguem produzir nem a sua própria energia se fora de uma célula. Por isso, alguns pesquisadores, eles admitiam que poderia ter sido o primeiro ser vivo a aparecer na face da Terra. Mas isso não é possível. Por que não é possível isso? Por eles serem parasitas intracelulares obrigatórios. Eles sendo parasitas intracelulares obrigatórios, se fossem os primeiros seres vivos a aparecer na face da Terra, eles iriam parasitar quem? Então não é possível. O que devemos guardar de vírus? Vejam lá. São organismos acelulares, não são células. Os únicos organismos não células. Parasita intracelulares obrigatórios. Algum desses vírus não conseguem sobreviver fora de células. E a maioria deles não conseguem se reproduzir fora de células. Com qual é sua constituição química? Bem simples, constituído por ácido nucleico e revestido por um envoltório de proteína. Vejam, então, ácido nucleico, que pode ser tanto DNA quanto RNA.
e uma proteína específica. Esse envoltório proteico dá uma característica que vem a ser que esse organismo pode ser imunizado através de vacinas. Como imunizar através de vacinas? Sempre que uma proteína estranha a um organismo penetra por via parenteral, quer dizer, via não digestiva, em um organismo, ele é chamado de antígeno. Como resposta a esse antígeno, que pode causar algum mal ao ser vivo que teve esta proteína invadindo o seu organismo, existe uma reação de produção de um anticorpo. Então, um anticorpo contra esta proteína chamada antígeno. Então, o indivíduo vai proteger-se contra a proteína. Se o vírus tem uma carapaça proteica, quando esse vírus penetra em um organismo, o organismo faz anticorpos contra esse vírus. Se eu pego um vírus atenuado, por exemplo, de uma das viroses conhecidas, o sarampo, eu atenuo através de calor, através de substâncias químicas ou mesmo radiação ultravioleta. Ele fica menos virulento, menos patogênico. E eu injeto esse antígeno atenuado no organismo de um indivíduo. Ele produzirá um anticorpo contra a proteína desse vírus, que é a mesma proteína do vírus selvagem. Assim, quando ele for invadido pelo vírus selvagem, eu tenho anticorpos para combater esse organismo. Vamos ver e checar a estrutura simples de um vírus. Uma cápsula que é de proteína. E nós temos um simples ácido nucleico. Não é um cromossomo, é uma molécula de ácido nucleico, ou seja, DNA, ou seja, de RNA. Você pode pensar, mas como o vírus consegue se reproduzir? Como o vírus consegue fazer as suas próprias proteínas? Como é que ele vai fazer outros ácidos nucleicos se ele não tem ribossoma? Ele não tem as enzimas existentes para fazer outros ácidos nucleicos, que é o DNA polimerase, RNA polimerase. Não tem nada disso. O processo de reprodução de vírus vem a ser um processo de montagem. Ele invadirá uma célula hospedeira e ali, às custas do material celular, ele vai fazer a sua própria estrutura. Ele vai fazer outros vírus iguais a eles. Então, o processo de reprodução é um processo de montagem. Vejam lá. A reprodução em vírus é feita por uma montagem. Montagem do quê? Do ácido nucleico e de proteínas, utilizando o material celular da célula que ele irá invadir, daquela célula aonde ele está parasitando. Vejam, os nucleotídeos para a formação de ácidos nucleicos, os aminoácidos para a formação de proteínas e também todas as enzimas, ribossomas e organelas para a formação de proteínas e ácidos nucleicos vão ser da própria célula hospedeira. Existe um tipo de vírus chamado vírus bacteriófago, que é o chamado vírus DNA. DNA vírus é um vírus que tem o seu material genético de DNA. Estudando a reprodução em um vírus bacteriófago, nós podemos ver como é que vai ser a reprodução viral. Vejam como é que ocorre essa reprodução em vírus. Primeiro, a invasão do vírus em uma célula. Vejam, aqui está representado em mais claro a célula. Penetrou-se na célula, descapeia-se, sai da cápsula o DNA. O DNA
fará uma transcrição, lembre-se, transcrição, a cópia do DNA pelo RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai comandar a formação das proteínas virais, que é a tradução. Faz-se a transcrição através do DNA e a tradução do RNA mensageiro para as proteínas virais. Enquanto isso, o DNA vai fazer replicação, que é muitas cópias de si mesmo. Unindo-se as proteínas ao DNA, eu monto um novo vírus. Vejam que esse processo é feito muito rapidamente, porque eu faço muitos de DNA através de replicação, muita proteína através de tradução. E monto muitos vírus. Em um único processo, eu posso formar 300 a 3.000 vírus de uma única vez. Mas nós falamos esse outro tipo de vírus, que é o RNA vírus, ou também chamado de retrovírus. Esses vírus, responsáveis pelas viroses, gripe, por exemplo, é um retrovírus. O AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é um retrovírus também. Ele vai fazer, através do seu próprio RNA, um DNA. Logo, ele necessita de um enzima chamado transcriptase reversa. Guardem aí para vocês. O retrovírus, por exemplo, da gripe e da AIDS, tem o seu material genético RNA e possui uma enzima chamada transcriptase reversa para fazer a sua transcrição reversa. Vejam como é feito essa transcrição. Vejamos a tela anterior para podermos explicar isso. O vírus também penetra e vejam que ele teria um RNA. Ele viria diretamente para cá para fazer as proteínas. E a partir desse RNA ele faz o DNA para fazer novos RNA, para fazer essa transcrição inversa. Isso chama-se transcriptase reversa. Somente para terminar, esses tipos de vírus, eles sofrem muitas mutações. Por isso, por enquanto, não se consegue um processo de vacinação para isso. O negócio é prevenção, turma.